Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Radar Geográfico, podcast que desbrava fronteiras e te leva a uma viagem pelo mundo da geografia. Sou Alexander Costa, seu guia nessa jornada de descobertas, onde cada episódio é uma entrevista com pessoas que ajudam a conhecer a geografia a partir de seus trabalhos. Prepare-se para expandir seus horizontes aqui no Radar Geográfico. Hoje nós conversaremos com o professor Antônio Carlos Oscar, do Instituto de Geografia da UERJ, Campus Maracanã. Especialista em Geografia da Saúde e Climatologia, ele nos traz diferentes abordagens sobre esses temas nos dias de hoje. Então vamos lá, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do Radar Geográfico e hoje eu tenho a grata alegria de estar aqui com meu colega de trabalho, o professor Antônio Oscar, especialista em climatologia e também trabalha com geografia da saúde. Enfim, eu tenho certeza que vai ser um papo muito interessante para a gente aqui nesse episódio. Oscar, vamos lá. Muito se fala, e não é de hoje, sobre mudança climática. O que a gente pode ter como ponto de partida para entender essas mudanças climáticas num contexto mundial e também pensando num contexto local? As pessoas às vezes ficam procurando muitas evidências e às vezes não encontram, e por isso, e outras coisas, mas também acabam por não acreditar ou por desconfiar das mudanças climáticas. Como é que você vê isso? Como é que a gente pode falar para as pessoas, olha, essas mudanças climáticas realmente existem, afetam o mundo e afetam a sua vida? Obrigado por estar aqui. Olá, Alexander. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você. Obrigado pelo convite, por divulgar a nossa pesquisa, as nossas atividades dentro da universidade. Eu acho que esse momento é um momento muito oportuno para a gente retomar os nossos espaços de diálogo e de repassar e conversar e dialogar com a população em sentido amplo sobre o que a gente produz dentro da universidade, afastando fake news. Então, eu acho que a gente está nesse momento justamente. Fico muito feliz de estar aqui falando de um tema muito caro para mim, que é a mudança climática, sobretudo numa perspectiva geográfica, porque durante algum tempo houveram pesquisadores que falaram, dentro da própria geografia, de que mudança climática não era um escopo do geógrafo, não estava dentro do escopo de atuação e de pesquisa do geógrafo, e eu acredito que na última década, pelo menos, a gente tem avançado significativamente dentro da geografia, buscando elementos, sobretudo, para trazer isso para a escala do cotidiano, do ambiente urbano, os impactos e reverberação dessa mudança climática. Quando a gente fala efetivamente de mudança climática, de evidências da mudança climática, claro que a gente ainda hoje tem uma certa divergência de opiniões dentro da universidade, de um pequeno grupo que é contra, que são os negacionistas efetivamente, que falam que não, as mudanças climáticas não são antropogênicas, a gente não consegue observar isso. Bom, a gente já tem aquela série de evidências científicas catalogadas, sobretudo muito bem organizadas pelo IPCC, em que eu adicionaria ali a tendência de elevação da temperatura da atmosfera, todas as amostras de atmosfera que nós coletamos na criosfera, nas camadas de gelo, demonstrando uma alteração da composição química da atmosfera, e mais recentemente, na própria Antártida, a gente tem observado que a dinâmica do gelo se altera significativamente. Então, durante muito tempo, a Antártida ela foi utilizada pelos negacionistas como uma evidência de que as mudanças climáticas não estavam acontecendo, porque o gelo oceânico ele tá em expansão, só que o que a gente observa efetivamente é uma alteração de ciclo, que o gelo continental, da parte continental, ele começa num processo de derretimento, sobretudo pelos lagos azuis que se formam e que estão com uma tendência de maior formação nesse último quartel agora do século, que repercute significativamente no derretimento dessa geleira, essa dinâmica de gelo nesse ambiente. Eu gosto sempre de usar uma pesquisa do Sloan e da equipe dele, da Universidade do Reino Unido, porque grande parte dos pesquisadores que negam as mudanças climáticas antropogênicas falam que é por conta da influência do Sol. Porque quando a gente vai lá na aula de climatologia, geralmente no primeiro e segundo semestre, a gente vê que a história climática do planeta Terra está muito associada aos movimentos orbitais que a gente chama de ciclos de Milankovitch, descobertos por Milutin Milankovitch, que deu uma grande contribuição para ciências atmosféricas e para a compreensão desses ciclos climáticos.
O grande problema é que quando a gente pega os dados de radiância média global, e essa equipe do Sloan fez isso, a gente mostra que até tem um aumento da radiação chegando na superfície continental, na Terra, na verdade, só que não consegue explicar o aquecimento observado atualmente. O que, na verdade, se explica é uma alteração química da atmosfera, então nós alteramos quimicamente a composição da nossa atmosfera e, a partir dessa alteração química, a gente altera também o balanço radioativo. Então nós estamos, não é que o Sol está mandando mais energia ou que a gente está acumulando mais energia solar. Na verdade, o que está acontecendo é que nós estamos estocando mais energia emitida pelo planeta Terra, que é a energia, efetivamente, que aquece o nosso planeta. E tudo isso acontece por conta dessa ruptura do equilíbrio da composição química do nosso planeta. E aí, quando a gente efetivamente começa a falar disso, então tem o Observatório de Mauna Loa que fala sobre a concentração de CO2 e outros gases. Só que quando a gente vem para a escala cotidiana, eu tenho a oportunidade de participar do fórum da LERJ sobre mudanças climáticas, e fica muito claro nas nossas discussões, no painel de cientistas que estão lá, que a população ela percebe já a mudança climática. Porque o efeito da mudança climática ela é sentida diretamente no cotidiano pela intensificação de eventos extremos. Então, se a gente pega o recorte do Rio de Janeiro, pega só esses últimos anos aqui no estado do Rio de Janeiro, de 2012, o que acontece ano passado em Petrópolis, em Nova Iguaçu, quando a gente pega esse retrospecto de eventos extremos relacionados à chuva, ou eventos extremos relacionados à temperatura também, a nossa população já percebe que existe alguma coisa diferente, em termos meteorológicos, em termos climáticos. Então, o que a gente precisa dar atenção não é achar que a população está inerte e já não percebe mais isso que a gente discute em termos de mudança climática, alterações climáticas. Não, os eventos extremos eles estão cada vez mais frequentes, eles atingem cada vez mais a população, e aqui no Rio de Janeiro isso fica muito evidente, e, consequentemente, a gente já tem se despertado nessa população de essa noção de que alguma coisa está acontecendo. Que essas mudanças, que o clima e, sobretudo, que essas recorrências de eventos extremos, cada vez maior magnitude, elas estão recorrentes, elas estão afetando a vida dessas pessoas. Então, eu acho que na escala local, para o geógrafo, é muito interessante esse estudo dos eventos extremos, porque é eles que permitem a gente trazer isso para a materialidade das nossas cidades, do ambiente urbano e para a percepção da nossa população. Eu acho que é isso que faz uma liga fundamental em termos dessas evidências do que vem acontecendo efetivamente em termos de alteração e mudança climática. Sobretudo no ambiente urbano, né? Esse ambiente construído em que a gente já tinha ali uma série de estudos a respeito das alterações climáticas urbanas engendradas pelo fator urbano, que a gente já tem as alterações, ilhas de calor, eventos pluviométricos significativos, poluição do ar, e que agora a gente vê esses eventos se materializando de forma híbrida. Então a gente tem as ilhas de calor características de uma metrópole como o Rio de Janeiro se associando a uma maior frequência de ondas de calor, por exemplo, que aumentam significativamente o desconforto térmico. Então eu já estou numa cidade que tem uma infraestrutura débil e deficitária para lidar efetivamente com extremos de chuva, para absorver extremos de chuva, e eu venho agora com eventos cada vez mais volumosos em termos de chuvas cada vez mais concentradas. Então eu vou intensificando o que a VRE chama dessas áreas. Então essas áreas elas estão se intensificando. E a população, consequentemente, vai percebendo que as perdas, os danos e a recorrência desses eventos aumenta também. E isso a gente não consegue dissociar das mudanças climáticas efetivamente. É muito interessante isso que você falou logo no início, né? Porque, na verdade, as mudanças climáticas é o tipo de fenômeno que é multidisciplinar, né? Você falou em mudanças químicas, mudanças físicas, né, na questão do aquecimento, mas também das consequências, aí entra o trabalho dos geógrafos também, e a própria ONU que criou há algum tempo atrás o termo de refugiados ambientais. É claro que não ficam restritos às mudanças climáticas, mas que nos quais os afetados pelas mudanças climáticas no mundo todo estão ali, merecedores de uma atenção especial, né? Pessoas que têm que sair, né, das suas residências, das suas áreas de moradia para ir para outros lugares por conta dessas mudanças. Muito interessante. Uma questão que você falou, no caso do ambiente urbano, pegando o nosso Brasil, mais ou menos 80% da população mora na área litorânea ou próxima a ela.
Como é que fica isso? Porque a gente sabe que um dos efeitos das mudanças climáticas é a elevação do nível dos oceanos. E aí? O que a gente pode pensar em relação a um número tão grande da população brasileira que está sobre um efeito, sobre uma possibilidade de sofrer os efeitos de maneira absolutamente direta dessas mudanças climáticas? Uma coisa que é muito interessante, de um ponto de vista da análise da geografia, tem muita gente que evoca a mudança climática a partir do princípio da precaução. Só que muitos cientistas sociais, entre eles o Giddens, por exemplo, falam que o princípio da precaução ele é aquele velho dilema do Toshines, né? Ele é crocante porque ele é Toshines ou ele é Toshines porque ele é crocante? Ela não traz muitos elementos para a gente. Dentro da geografia, sobretudo nesse desenvolvimento da geografia mais recente, a gente tem lidado muito e trabalhado muito com a geografia dos riscos. Então, os riscos têm assumido uma posição muito interessante dentro da geografia e eu me permito analisar a mudança climática enquanto um risco. Então, ela é um risco e a gente consegue analisar as mudanças climáticas sobre esse prisma teórico dos riscos em relação à suscetibilidade, vulnerabilidade, exposição. Então, eu acho sempre interessante a gente marcar essa posição da mudança climática enquanto um risco. Até porque existem vários fatores de ordem, como você falou, química, física e biológica também, que em algum momento o que a gente está falando sobre mudança climática não se materialize ou não aconteça da forma como a gente imagina. Pode ser pior, pode ser melhor. Tem vários caminhos possíveis que o sistema climático e planetário ele pode encontrar para se acomodar a essa nova realidade energética que a gente está falando. E aí, efetivamente, quando a gente pensa nessa perspectiva do risco, nessa perspectiva da forma da urbanização brasileira a partir do litoral, e sobretudo que nesse litoral é onde a gente tem os maiores contrastes socioeconômicos, a maior segregação da população, a maior diferença social entre a população, a gente imagina efetivamente esses espaços como os espaços que demandam de necessidade de espaço, de políticas públicas fundamentais para a estruturação e organização desses espaços. Porque é ali, efetivamente, que tem grande parte da população. A gente teve a oportunidade de participar de um estudo financiado pelo Fórum Belmonte, em Santos, por exemplo, que a gente fala lá, entre outros, do impacto da elevação do nível dos mares, dos oceanos. Então, o professor Arari, lá da USP, ele conseguiu demonstrar para a gente que, quando a gente vai para uma análise mais robusta em nível local, os modelos do IPCC eles estão sendo subestimados. O impacto da elevação dos níveis dos mares lá em Santos, por exemplo, a gente percebeu que vai estar na ordem não de 1,5 metro, que era o pior cenário do IPCC. A gente está trabalhando na ordem de 2,5 metros. E isso repercute efetivamente num cenário a gente está falando de Santos, que é muito similar ao do Rio de Janeiro. Então, Santos já tem uma série de problemas estruturais associados à situação dos prédios, que eles têm os seus problemas estruturais. Então, se você olha na orla de Santos, todos os prédios são meio tombados, então tem ali esse fator. As garagens são subterrâneas, então vira e mexe, a gente tem perdas associadas ali de bens ou de acionamento de seguro por conta da elevação do nível do mar, ali em uma situação de maré, que encontra uma chuva mais intensa e provoca essas perdas. O que a gente percebe nesse estudo de projeção para Santos, efetivamente, é que com esse potencial maior, a gente vai ter uma área significativa de Santos que vai ser uma área sujeita a um risco intenso de experimentar cada vez mais esses problemas. E aí, quando a gente confronta esses dados com os dados da prefeitura sobre valor venal e características da população, a gente percebe que existe ali até uma certa, vamos dizer assim, equidade, a população rica de Santos e a população pobre de Santos, ela está exposta, entre aspas, da mesma forma ao risco, só que a gente sabe que depois as medidas de adaptação, as características de exposição é diferenciada e o reestabelecimento dessas populações é muito diferenciado. Então a gente está trabalhando, a gente precisa entender essa dimensão dessa segregação socioespacial que é inerente ao nosso litoral brasileiro, que a gente vai precisar mexer. Mexer por quê? Porque é uma infraestrutura que já está instalada há muito tempo, que precisa ser modernizada, só que efetivamente, do ponto de vista urbanístico, é muito difícil de se mexer. Porque ela já está ali cristalizada no espaço e é muito caro mexer em sistema de drenagem. Se a gente for pensar em Duque de Caxias, por exemplo, e grande parte do Rio de Janeiro, quando a gente fala do sistema de drenagem, ainda é um sistema de drenagem misto.
As bitolas, elas são subestimadas para a população que a gente tem hoje, ou seja, as manilhas, elas têm uma dimensão inferior à quantidade de esgoto e de água pluvial que corre, e ainda corre água pluvial e esgoto não tratado, que aí potencializa outros problemas, entre eles de saúde pública. Então, o que a gente precisa é de um planejamento urbano e de uma reorientação urbana nesses espaços, sobretudo no litoral, que é onde eu tenho uma urbanização mais consolidada, para fazer frente a esses novos eventos, a esse cenário de novos eventos em intensidade. E a gente precisa ter atenção também que o IPCC divulga para a gente é um panorama global. Quando a gente vai fazendo o downscaling dessa informação, quando a gente vai refinando, eu acho que o papel do geógrafo é interessante nesse sentido, por essa visão mais ampla que o geógrafo tem, sobretudo oferecendo elementos para a compreensão do planejamento e da gestão do território, é articular essa compreensão desse processo de urbanização, que também não é um processo de urbanização idêntico em toda a porção do território, tem as suas diferenciações em termos de forma, especificidade, de função. Então a gente precisa dar característica para isso, a gente precisa dar atenção para essas capacidades individuais e coletivas. Não tem como vincular a vulnerabilidade sem falar das capacidades do indivíduo, que o indivíduo tem, assim como da sociedade. Esse indivíduo está em termos de sociedade. A vacina mostrou isso muito para a gente. Parece uma coisa muito aleatória, mas quando a gente vê a vacinação da Covid-19, tinham características de populações que estavam mais expostas por conta da orientação religiosa, por conta da orientação político-partidária, que optaram por não tomar a vacina e se expõem e, portanto, aumentam o seu nível de vulnerabilidade a partir de critérios individuais. Assim como existem critérios sociais que são socialmente construídos, que também colocam essa população em vulnerabilidade. Então a gente não pode tomar, como a gente geralmente faz, a partir da engenharia, desse olhar mais frio, que a gente só olha efetivamente o espaço como um todo. Não. A gente precisa entender essas especificidades. A gente precisa ler essas especificidades de produção e reprodução do espaço, essas características do processo de urbanização, de reprodução da sociedade, porque só assim a gente vai ter condições de adotar medidas que sejam efetivamente urgentes e necessárias para aquela realidade, para a realidade daquele grupo de pessoas. Porque não são só medidas de infraestrutura de engenharia. A gente precisa começar a pensar também em infraestrutura verde. A gente precisa começar a debater e a ouvir a população quais são as medidas que as associações de moradores estão fazendo para enfrentamento de eventos extremos e mudanças climáticas. Isso está acontecendo. Isso acontece nas nossas comunidades. Isso aconteceu nas nossas comunidades no Covid-19. A gente sabe que teve um papel nas favelas das associações de moradores muito forte para enfrentamento da Covid-19. E isso acontece também para riscos ambientais, de deslizamento. Enquanto as favelas a gente não vai, que a gente sabe da ausência do poder público efetivamente, e a gente vê a construção daqueles muros de pneu, que são medidas de engenharia popular. A engenharia popular acontece, eles têm conhecimento do território e eles entendem a dinâmica deles também. O que a gente precisa é ouvir essa dinâmica, entender que não é uma medida única e abrangente, pastelão, que vai abarcar tudo. A gente precisa entender essa diferenciação, essas singularidades, porque isso é o ponto fundamental. Concordo inteiramente. A gente teve o caso agora de chuvas intensas, salvo engano, em São Vicente. Isso. E onde a gente teve ali um quadro muito interessante. De um lado da estrada morava uma população com melhores condições econômicas e do outro lado era uma população mais pobre. E a chuva foi a mesma, obviamente, de um lado da estrada e do outro, mas os efeitos foram percebidos pela população foram totalmente diferentes. Metros de distância fizeram com que pessoas tivessem um incômodo, vamos dizer assim, e outros foram vidas que foram perdidas, né? As mortes aconteceram somente no lado pobre, vamos dizer assim. Então isso é uma coisa que chama atenção e nós, como geógrafos, pensamos logo na escala, né? Como você colocou, né? Pegar dados que são generalizados para tratar assuntos em escala local fica uma coisa difícil. Você pensar no Rio de Janeiro, Leblon é uma área de praia e Guaratiba também, mas são situações pouquíssimos quilômetros de distância, são situações totalmente diferentes. E ter a mesma estratégia fica difícil, né? E é legal que a gente perceba, até do ponto de vista dos processos geomorfológicos, durante muito tempo, a gente olhou a encosta a partir de um olhar das estações que estavam nas baixadas.
A gente não tinha uma rede ampla de monitoramento da compreensão dos processos de encosta. Pouquíssimas. Agora não. Depois que a gente tem o desastre de Petrópolis, que o CEMADEM, com todas as limitações que acontecem, mas que o CEMADEM começa a ampliar a rede de monitoramento com radar e pluviômetro em diversos pontos do território, em diversos contextos de paisagem, que a gente começa a dar atenção para esses eventos de 800, 900 milímetros que acontecem em poucas horas e que tem uma dinâmica de encosta. Isso é raro? Não sei. Isso é extremo? É um outlayer que não acontece nunca? Não sei. Porque efetivamente a gente não tinha dados para poder qualificar esses episódios. Exatamente. Ele é novo para essa nova realidade. Para a nossa escala de tempo, que é absolutamente ridícula. É histórica, que se você pensar no passado de séculos atrás, a gente não tinha. No Brasil, a gente não tinha. Exatamente. Agora a gente tem um ciclone tropical que causou morte no Rio Grande do Sul. Uma novidade, até certo ponto, para o Brasil pensar em mortos por um ciclone, né? Mas a gente já está falando de intensificação ali por conta das mudanças climáticas desse sistema de ciclone tropical. O que foi o furacão Catarina em Santa Catarina? Isso. Até então a gente nunca teve um registro histórico de furacão efetivamente acontecendo na costa brasileira. Até então a gente entende que todo o Oceano Atlântico ele tem ventos de cisalhamento, condições atmosféricas que não favorecem a organização desses movimentos perturbadores nos moldes de um furacão. Mas o que aconteceu em Santa Catarina foi único, é um sistema híbrido. Ele começou como um ciclone tropical, ganhou força num oceano que nem estava com uma temperatura que a gente reconhece como a de alimentação de um ciclone tropical, nos moldes de um furacão, só que ele voltou com o olho, intensificou e causou morte lá em Santa Catarina. Então, até que ponto esses eventos, eles dizem sobre a nossa nova realidade? É isso que a gente precisa se questionar. Então, essa é a nova realidade, muito provavelmente, que a gente está trabalhando. Que esses eventos extremos, eles efetivamente são mais frequentes, fazem parte do nosso cotidiano e que a gente não pode deixar de falar. Tem uma sociedade com marcas de desigualdade muito profundas. A América do Sul, como um todo, a gente sabe que a América do Sul e a África têm como característica essa desigualdade. E essa desigualdade acirrada que a gente tem, sobretudo nos continentes sul-americano e africanos, são elementos fundamentais para a gente poder entender a exposição do nosso território e da nossa população a esses eventos. Pensando agora do ponto de vista do gestor, né? Você colocou um ponto interessante da própria infraestrutura das cidades, né? Principalmente no caso do Brasil, onde a gente sabe que elas são deficitárias, seja o acesso à água tratada, seja em relação ao esgoto e ao lixo, né, a coleta de lixo. Nesse contexto de mudanças climáticas, né, do aumento de chuvas intensas, isso vai ter uma repercussão do ponto de vista social em relação a doenças, que eu sei que é uma outra área, a geografia da saúde, que você trabalha. Como é que fica isso como um efeito para a população? As mudanças climáticas influenciam no surgimento, na intensificação de casos ou do aumento do número de casos de determinadas doenças? Sim, a gente já tem alguns estudos que comprovam esse potencial maior de infecção e proliferação, sobretudo de vetores relacionados a algumas doenças. No LISA, que é o laboratório que eu coordeno aqui na UERJ, a gente trabalha muito com a dengue. E a gente já se fez essa pergunta. O que vai acontecer no estado do Rio de Janeiro, em que a dengue é uma doença endêmica? Então, até mesmo no período de pandemia, a gente teve uma subnotificação de dengue aqui no estado do Rio de Janeiro. Mas isso não quer dizer que a gente não teve uma sindemia aqui no estado do Rio de Janeiro, em que ao mesmo tempo que se morria de Covid, se morria de dengue também. E a dengue ficou subnotificada porque, obviamente, por questões óbvias, a Covid estava chamando mais atenção, que era uma doença que ninguém conhecia, que não tinham procedimentos bem estabelecidos, e os casos de dengue ficaram secundarizados. Mas, efetivamente, também aconteceu no Brasil, em paralelo à Covid-19, uma epidemia de dengue. A gente não pode deixar de considerar isso. Sobretudo aqui no Rio de Janeiro, que a dengue já faz parte da história da população fluminense. Então, lá no LISA, a gente se perguntou, junto com o professor Francisco Mendonça, lá do UFPR, o que vai acontecer no Rio de Janeiro, estado, até 2030, até 2070, em termos da dengue, já que a gente entende a biologia do mosquito. A biologia do mosquito ela é muito adaptada às características urbanas e às características climáticas do Rio de Janeiro. É um ponto confortável para o mosquito a nossa temperatura e a nossa dinâmica de chuvas. Que a gente tem ali, junto com o ciclo do mosquito, que leva aproximadamente 10 dias, a gente tem ali a passagem de uma frente fria, que garante o quê? Uma quantidade de água razoável
para a proliferação e eclosão dos ovos. A gente tem, depois da passagem de uma frente fria, a atuação de uma massa tropical atlântica, que garante temperaturas acima de 19, 20 graus, que é o que o mosquito gosta para se desenvolver. Então a gente já tem condições aqui adequadas. Quando a gente pensa em cenários de mudança climática, a partir dos modelos que o INPE fornece para a gente, já feito downscale para a nossa realidade sul-americana, brasileira e do Sudeste, a gente percebe o quê? A gente percebe uma intensificação no tempo e no espaço das situações de endemia. Por quê? O que vai acontecer? No período do verão, obviamente que aqui no estado do Rio de Janeiro a gente tem uma grande área endêmica fundamental do Aedes aegypti, onde ele se prolifera, que é nessa grande baixada, que vai ali desde Angra dos Reis até Campos do Goytacazes. Então toda essa grande baixada tem um aporte de umidade adequado para o mosquito e tem temperaturas elevadas suficientes para o desenvolvimento do mosquito. Quando a gente vai para a região serrana, por exemplo, que tem um controle altimétrico com temperaturas mais baixas, já não é uma área hoje tão ideal para a reprodução do mosquito. Não que ela não aconteça, mas a gente já percebe uma menor densidade de população de mosquito na região serrana. Quando a gente começa a falar efetivamente de mudanças do clima e aquecimento que vai acontecer no estado do Rio de Janeiro, a gente começa a falar de uma expansão geográfica no verão do Aedes aegypti. O Aedes aegypti ele vai sair desse grande domínio de baixada e vai avançar efetivamente para Petrópolis, Teresópolis, a nossa região serrana. Então isso significa mais pessoas expostas ao vetor transmissor da dengue. Quando a gente fala da sazonalidade, não que não tenha dengue no período de inverno, a gente tem, mas os casos diminuem significativamente e efetivamente é o momento que a gente usa para políticas públicas de enfrentamento do mosquito. É o período em que o governo efetivamente se organiza para lançar políticas públicas para o combate que vai vir durante o verão. Só que os cenários de mudança climática, o que eles mostram para a gente? Eles mostram uma intensificação de temperatura no período do inverno, que vai ser fundamental para uma proliferação sazonal da dengue. Então a gente não vai ter mais um período marcado de dengue, de aumento de casos no período do verão, estrito senso. Esse período ele provavelmente vai ser alargado também para o inverno. E aí eu estou falando de uma mudança significativa em termos de como a saúde e o setor da saúde, da epidemiologia e da saúde pública lança políticas, faz controle do mosquito. E também, espacialmente falando, a gente vai precisar ter mais investimento em atenção e em tratamento dessa população que está em expansão para a região serrana, por exemplo, de que vai ser afetada efetivamente provavelmente por dengue. E aí a gente tem que lembrar, eu estudo preferencialmente dengue, mas o Aedes aegypti ele faz hora extra. Ele pega dengue, ele pega febre amarela, ele pega zika, ele pega chikungunya. Então tudo isso que a gente está falando também, em relação à dengue, também pode ser observado para os demais arbovírus. E isso que a gente está falando de mosquito só. E aqui no Brasil a gente fala do Aedes aegypti. Mas tem outros transmissores, outros da família Aedes, que também a gente já começa a encontrar, por exemplo, no Paraná. No Paraná a gente tem o Aedes, eu não vou lembrar o nome agora, não vou falar para não correr o risco de errar, mas é da família Aedes também. Mas eu já tenho outro Aedes que já é percebido no território brasileiro, que também tem o potencial, que é o africano, que também tem o potencial de transmitir efetivamente a doença. Saindo da realidade do Brasil, tive a oportunidade de ir para Portugal, na Ilha da Madeira, já observa-se infestação pelo zebrado, que é o Aedes aegypti, que lá eles chamam assim, e casos de dengue. Então a Europa já está experimentando, em virtude dessa expansão desse ótimo climático para o mosquito, principalmente os países ibéricos. Eles vão ser a primeira fronteira em que a dengue vai ser efetivamente um problema de saúde pública. Meus alunos tiveram a oportunidade de ir na Itália, num Congresso Mundial de Saúde Pública. Eles pouco falam sobre dengue, porque é uma doença muito mais de países tropicais e com todas as conotações que isso possa está associada, porque a gente sabe que os países tropicais ainda sofrem algum preconceito de determinismo. O determinismo saiu da geografia, da ciência, mas ainda existe ali, em termos de saúde pública, algum determinismo dessas doenças tropicais, que são doenças tropicais que são de países pobres e não merecem atenção. Só que, efetivamente, Estados Unidos, Portugal e Espanha já têm experimentado um aumento de casos de dengue. Já têm experimentado casos de dengue. Então, isso é um reflexo direto dessa mudança de condições ambientais
que expõem a população, que fornecem condições adequadas para a expansão do mosquito, do vetor fundamentalmente, e que vai expor cada vez mais população, cada vez mais gente, de um problema que já é de uma saúde pública significativa, que tem muitas pessoas no mundo que sofrem de dengue, porque é a faixa tropical. Né? E sem falar que eu sei que a sua especialidade é dengue, né, mas talvez outras doenças também possam se espalhar e deixar de ter um caráter local, né, endêmico e passar a ser encontradas em outros países que não são comuns. Né? É uma coisa impressionante. Deixa eu te falar agora, para a gente começar a encerrar aqui. Passar rápido demais. A política pública, você falou em política pública. Como é que você vê, cara, no caso do Brasil, né, os gestores estão preparados para essa situação, que é uma situação, entre aspas, nova, que vai demandar uma mudança de postura. Como é que você vê isso? Como é que você vê tentar mitigar esses efeitos das mudanças climáticas, atacar a questão da disseminação de doenças, de prevenção de doenças, o sistema de saúde, a questão da infraestrutura? Como é que você vê isso? A gente está preparado? A gente pode confiar que os governantes têm saídas? Tem algum plano B para tentar minimizar essa situação? Queria ser mais otimista, mas não, Alex. E essa minha resposta é fundamentada da história que eu trago de atuação no setor público. Eu fui durante muito tempo funcionário e cheguei à direção de uma prefeitura aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro. E a dinâmica da política pública não é uma dinâmica pensada a partir de um planejamento estratégico. Ela é pensada a partir do incêndio. Ela não tem uma lógica de prevenção, ela tem uma lógica de remediação. E isso por conta dos interesses políticos efetivamente que estão em jogo. A gente não pode achar que os interesses políticos estão desvinculados do interesse do capital dos empreendedores econômicos. Então, quando a gente fala dos instrumentos de planejamento e gestão do território, plano diretor, plano de bacias, de recursos hídricos, planos de manejo e gestão de unidades de conservação, planos de gestão do risco, todos esses planos são atravessados pelo interesse econômico e político. A gente tem, e eu tenho clareza disso, que o nosso corpo técnico, dentro das prefeituras, do governo do Estado e da União, são qualificadíssimos. São poucos, né? São poucos, mas são qualificadíssimos. E eu vejo pela época da minha atuação na prefeitura. Eles dão conta do resultado. Apesar de trabalharem muito, eles dão conta do resultado. Eles produzem efetivamente elementos que ajudam e qualificam a política pública. O problema é o gestor utilizar isso. Porque poucos são os gestores que olham para a parte técnica e aceitam o que a parte técnica tem a dizer. Muitas vezes, os nossos gestores, eles sequer são qualificados para a pasta em que eles estão inseridos. E aí você, quando trabalha numa prefeitura, não quero desanimar os geógrafos de atuarem, porque eu acho que a gente precisa ocupar esses espaços. Mas quando você atua numa prefeitura, sempre vai ter um vereador questionando ou tentando mudar o seu parecer técnico. Que era o que acontecia. Vira e mexe na minha mesa, eu recebi uma carta ou uma visita de um vereador para poder, efetivamente, ou de um político qualquer, para poder mudar aquela estrutura. Porque tem os interesses econômicos. E aí, quando a gente fala dos interesses econômicos de um município, do desenvolvimento de um município, de crescimento econômico de um município, e do Estado também, de uma forma ampla, com E maiúsculo, eles sempre se sobrepõem às características ambientais, por exemplo. Já visto o Brasil. No Brasil, primeiro sinal de crise econômica, o que a gente faz? Aumenta IPI, diminui IPI, perdão. Diminui IPI para poder, sobretudo, aumentar o quê? Venda de carro. Agora é a mesma coisa, a gente está aquecendo a nossa economia a partir do quê? Subsídio para produção e venda de veículos automotores. E a gente já sabe que, do ponto de vista ambiental, o veículo automotor individual não é a solução para nada, assim como para a mobilidade urbana, veículo automotor também não é a solução para nada. Mas é o que a gente faz. E quem está sendo beneficiado, né? Os grandes empresários. É a Fiat, a Chevrolet e as grandes empresas produtoras, as grandes fábricas produtoras, efetivamente, de veículos automotores. Então, a gente não pode pensar que quando eu estou numa esfera de um município, esses agentes econômicos, eles têm lá as cotas de poder da Ana Rand, as cotas de poder desses grupos são inesgotáveis.
enquanto eu tenho lá uma série de comissões e conselhos em que eu tenho representantes da população que eles só levam porrada. Quando a gente fala de um conselho das cidades, que tem uma participação eminente dos movimentos sociais, do território, tentando atuar na formulação de políticas públicas, eles têm muito pouco ouvido por parte do governo. Porque o governo já tem as suas pautas de interesse. E as pautas de interesse não perpassam necessariamente para a gestão de risco. Quando a gente vai olhar os planos diretores não são pautados na minoração do risco, da exposição da população ao risco. Não, eles são pautados numa política de crescimento econômico, de utilização do território efetivamente para produção e acumulação de riqueza. Não está pensando na proteção da natureza. Quando pensa na proteção da natureza, também é pensando em ICMS verde, no recebimento de recursos, ou para ser uma vitrine para investimentos internacionais. Então, assim, infelizmente, dos moldes que a gente implementou hoje, ou tem implementado hoje a nossa política é emergencialista. Ela não tem esse caráter de prevenção. A gente abandona, e a gente entende um pouco do porquê que a gente abandonou no governo brasileiro o planejamento, porque o planejamento teve muito vinculado à ditadura militar. E a gente tem ranço da ditadura militar, a gente não quer nada da ditadura militar, e esse planejamento estratégico, que era muito marca da ditadura militar, a gente acaba olhando ele com certo receio. Só que o planejamento, quando ele é democrático, quando ele é feito a partir de uma representação da sociedade, com a participação popular, dos segmentos efetivamente numa governança propriamente dita, com múltiplos agentes e atores se equilibrando, ele é benéfica. Ela vai fazer com que a gente olhe para o futuro e entenda qual é o futuro que a gente quer. Então, na minha visão, a gente precisa dar mais atenção para esses instrumentos de planejamento, a gente precisa dar mais atenção para esse planejamento. Sem isso, a gente vai continuar enxugando gelo, que é o que a gente está fazendo. A saída, no meu entender, passa pela população. Passa pela população. Pelo local, pelo ativismo local, pela organização comunitária, de tentar fazer pressão para as coisas se modificarem. Porque a gente está vendo que as mudanças climáticas e seus fatores, suas causas, não estão diminuindo, de maneira geral. O gestor não está preparado, não está interessado. Eu acho que só resta o movimento social de base mesmo para tentar mudar, e aí entra a escola, né? Eu estava falando aqui do poder público, mas durante muito tempo nós da academia, da ciência, também incorremos no mesmo erro. A gente acha que dentro dos nossos laboratórios, dos nossos títulos, a gente consegue falar o que todo mundo precisa e o que precisa ser feito. Que é o que o governo também faz. Os secretários de governo, os prefeitos acham que sabem também o que é o bom para a população. Só que a gente está rompendo isso e está mostrando que não. Essas populações, elas têm conhecimento, elas vivenciam, elas experimentam a realidade do seu dia a dia, elas sabem os gargalos, elas sabem o problema. Então, a ciência precisa se abrir cada vez mais a esse conhecimento popular. O governo e as estruturas de gestão e planejamento precisam incorporar também essas esferas populares, essas demandas populares. E aí isso, sem dúvida, perpassa na escola, porque a escola é um locus fundamental para a gente poder discutir esses problemas de forma aberta e produzir ali conhecimento, e reproduzir conhecimento, e fomentar conhecimento que vai atingir, que vai multiplicar grande parte da nossa população. Mas eu não consigo imaginar políticas públicas, e eu digo mais, eu não consigo pensar produção de conhecimento hoje em dia sem envolvimento da população. Porque a população, com base local, dos seus movimentos populares, das suas reivindicações populares, elas são fundamentais nesse processo. Haja visto o que o MST faz nas áreas. A grande mídia e grande parte do setor econômico tenta demonizar o MST. Só que quando a gente vai ver as fazendas ocupadas pelo MST, eu tenho uma produção de altíssima qualidade, eficiente e recuperação ambiental. Porque é a população sabendo o que tem que ser feito. Eles sabem o que tem que ser feito. Eles não precisam de nenhum cientista ou de nenhum governo tutelando eles. Eles precisam de pessoas somando força para ampliarem, ecoarem a voz deles e ajudarem eles nos desafios, porque todos nós temos desafios.
É isso que precisa ser feito. Enquanto a gente não fizer isso, enquanto essas portas estiverem fechadas, enquanto não houver efetivamente uma governança territorial desses problemas de interesse comum, em que os múltiplos atores sentam na mesa, eu não vou conseguir encontrar uma saída para esses desafios contemporâneos. Eu acho que esses setores populares têm que falar mais, mas também, por outro lado, né, os gestores e nós da academia temos que ouvir mais também, né? Nós não somos donos de absolutamente nada. Oscar, meu querido, muitíssimo obrigado pelo papo, foi ótimo. Teria um assunto para mais tempo, para mais programa, mas a gente vai ter que parar por aqui. Quem sabe a gente volta no futuro, hein? O convite já está pronto, está feito. Né? É uma pena, mas fico muito feliz com a oportunidade de falar, conversar um pouco, das pessoas ouvirem a gente, entenderem o que a gente pensa, o que a gente tem produzido, e deixar aqui o convite para conhecer a gente, visitar o ERJ, nossa casa, visitar o nosso grupo de pesquisa e dialogar com a gente. A gente sempre está de portas abertas para o diálogo. Então, muito obrigado, Alex, e que essa iniciativa ela dure muito tempo para a gente poder divulgar e popularizar a ciência e ampliar esses canais de diálogo, porque eu acho que esses são alguns caminhos possíveis. Então, muito obrigado. Valeu! Chegamos ao fim de mais uma jornada do Radar Geográfico. Espero que tenham apreciado esse passeio pela geografia. É hora de ouvir vocês, no nosso e-mail ou nas nossas redes sociais. Envie sua pergunta, sua sugestão, seus comentários, pois assim a sua participação ajuda a construir esse podcast. Até a próxima semana, onde em uma nova entrevista continuaremos a descobrir a geografia que se faz a cada dia em diferentes lugares. Até breve!